Olá pessoal, mais uma vez o professor Jean com vocês aqui para trabalhar um assuntinho que normalmente causa um bocado de dificuldade nas pessoas, que é a regra de 3 composta. Você já deve ter assistido a nossa aula de regra de 3 simples e percebeu que dentro daquela estrutura lá o que a gente tem que saber fazer bem bonitinho é organizar as informações. Mas a regra de 3 composta ela tem uma pegada de ser mais complicada porque envolve mais coisas a serem comparadas. No fundo, o segredo está na organização e a gente manter os mesmos parâmetros que a gente mostrou naqueles casos anteriores. Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos ver isso direto por um exercício, extraindo as informações que a gente precisa e compreendendo quais são as diferenças entre esses casos. Numa indústria, 18 operários trabalhando 7 horas por dia fazem determinado serviço em 24 dias. Em quantos dias 12 operários trabalhando 9 horas por dia farão o mesmo serviço? O enunciado de regra de 3, eles normalmente são muito típicos, de problemas que são estritamente de regra de 3. Eles vêm com essa comparação de valores e informações entre as grandezas e, dentro dessas comparações, ele vai pedir para você identificar uma quantidade dentre essas tantas. Então, primeira situação, qual que é? É a gente verificar quantas grandezas estão envolvidas aqui, ou seja, quantas coisas nós estamos comparando. Nós estamos comparando, então vamos lá começar a organizar as informações. Nós estamos comparando a quantidade de operários, então vamos abrir aqui uma coluna para os operários. Legal. O que mais? Esses operários estão trabalhando 7 horas por dia, então isso é um regime de tempo, mas é um regime de tempo dentro do próprio tempo. Então vamos montar uma coluninha aqui para o número de horas trabalhadas por dia, a outra grandeza. E finalmente, estamos aqui anotando que esse trabalho todo vai durar 24 dias. Nós anotamos aqui as grandezas que estarão envolvidas. Por que a regra de 3 composta é mais complicada em tese para você resolver? Porque na regra de 3 simples a gente tem duas grandezas para comparar, então as informações elas estão muito bem simples de serem organizadas e de se estabelecer a comparação. Mas na regra de 3 composta, pelo fato de nós termos 3 ou mais grandezas envolvidas, faz com que a gente queira, até por uma questão intuitiva, nós gostaríamos de fazer isso, de comparar todas elas ao mesmo tempo. Cara, raramente isso é viável. Se todas as grandezas envolvidas forem proporcionais, diretamente proporcionais entre si, às vezes a gente até consegue fazer de cabeça, de verdade. Mas quando você tem uma mistura de grandezas direta e inversamente proporcionais, por exemplo, tempo e mão de obra, quanto mais gente você tem trabalhando, menos tempo você precisa para poder cumprir aquela determinada tarefa. E quando existe essa relação de inversibilidade, a nossa cabeça já começa a entrar em parafuso para poder resolver. Por isso, se você resolver organizando direitinho, como é que eu vou te mostrar, vai ficar tudo em paz. O que mais que nós temos que fazer? Bom, nossa próxima etapa é essa aqui, Definimos as grandezas, então agora vamos colocar os valores. São 18 operários trabalhando 7 horas por dia e a gente sabe que eles vão levar 24 dias para cumprir essa tarefa. Aí eu vou lá, em quantos dias? Opa, para tudo, eu já sei quem é que eu estou procurando. Então aqui vem o nosso X da questão. Em quantos dias 12 operários, quer dizer, menos operários do que eu tinha antes, trabalhando 9 horas por dia, mas trabalhando mais tempo por dia, farão o mesmo serviço? Pronto, os dados já estão anotados. Então, primeira parte, organizei as informações. Segunda parte, como que eu comparo essas informações? Vamos lembrar de algo que a gente já tinha conversado com vocês. Por que o bagulho chama regra de 3? Chama regra de 3 porque eu tenho 3 informações procurando uma quarta, por isso a ideia de regra de 3. Tá, mas aqui eu tenho 5 informações e eu estou procurando uma. Só que nós vamos pegar essas informações, vamos comparar sempre de 2 em 2. Você jamais vai comparar 3 ou 4 ao mesmo tempo, sempre de 2 em 2. Tá, mas como é que eu escolho quais são essas duas? O princípio básico está aqui, Em primeiro lugar, a flechinha sempre ao lado daquela coluna que tem o valor desconhecido. Então vou colocar uma flechinha apontando para cima ao lado daquela coluna que tem o X, que é o valor desconhecido. E agora o que a gente vai fazer? Tem coisinhas que a gente aprendeu quando era criança, se bobear, você vai se lembrar agora. E eu utilizo o mesmo método que aprendi naquela época. O que a gente faz é aperfeiçoar um pouquinho mais, para que você possa utilizá-lo em exercícios que sejam um pouco mais difíceis e complexos do que aquele de quando éramos crianças, lá no ensino fundamental. E o método é o seguinte,
professora, eu lembro que ela punha o apagador no quadro ou pedia para você colocar a tua mão, o teu dedo em cima de uma das colunas. Qual delas? Você sempre vai comparar a coluna que tem X com as demais separadamente. Então, primeiro, ó, vamos esquecer aqui a coluna dos operários. Eu vou comparar agora a coluna de horas por dia com a coluna de dias. E de que jeito? Da mesma forma que eu te ensinei, lembra? Você vai pegar sempre o valor que está na diagonal do X para começar a fazer a tua pergunta. No caso aqui, quem é ele? É o 7. Então, vamos pensar. Trabalhando 7 horas por dia, esses operários levam 24 dias para fazer uma determinada obra. Se esses operários trabalharem mais horas por dia, eles vão precisar de mais tempo ou de menos tempo para poder concluir a obra? Pô, Jean, se eles trabalharem mais tempo por dia, vão levar menos tempo para concluir. Esse mais e menos são indicadores de que essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Significa que ao lado de horas por dia, você tem que colocar uma flechinha apontando para baixo. Sentidos contrários das flechinhas representam para a gente o mesmo que os sinais contrários. Representam para a gente essas grandezas inversamente proporcionais, beleza? Maravilha! O que a gente faz agora? Que nem a professora, o teu professor lá do Fundamental explicaram. Esquece essa coluna do meio aqui de horas por dia. A gente vai agora comparar a coluna dos operários com a coluna que tem o X, que é a coluna dos dias, usando a mesma retórica. Se eu pegar a coluna dos operários, esquecendo aqui no meio, comparando com horas por dia, quem é que está na diagonal do X? O 18. Então, minha pergunta tem que começar pelo 18. 18 operários levam 24 dias para poder cumprir uma determinada obra, fazer um determinado serviço. Se eu diminuir a quantidade de operários, se eu tiver menos operários, olha aqui, ó. Com menos operários, eu vou precisar de mais tempo para poder compensar esse serviço. Opa! Repare então que operários e dias, a mão de obra e o tempo são grandezas inversamente proporcionais porque os sinais ficaram contrários. Se a dos dias está para cima, a flechinha dos operários tem que ficar para baixo, tal qual nós deixamos já a flechinha de horas por dia. Legal. Segunda parte da regra de 3 aqui, composta, foi completa. A gente fez a organização, primeira etapa. A segunda etapa, comparar as informações. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem agora que algebrizar isso. Nós temos que montar a igualdade, a equação que vai relacionar essas informações entre si. E como é que a gente usa essa historinha das flechinhas para cima e para baixo? Em primeiro lugar, sempre sozinho, no primeiro membro da tua igualdade, tem que ficar a coluna que tem o valor desconhecido. Ela fica de um lado. As outras colunas vão para o segundo membro multiplicando-se entre si. Beleza? Beleza. Só que eu tenho uma flechinha para cima e duas para baixo, o que indica que eu devo inverter as frações que vão construir essa historinha. Qual a dica que o Jean dá? Qual a recomendação? Cara, se eu tenho uma flechinha para cima e duas para baixo, é mais fácil você inverter só essa que está para cima. Se você inverte ela, você mantém as outras. Mas se você não inverter a primeira, você é obrigado a inverter as outras duas. Então, vamos usar o bom senso. Muitos falam lógica. Lógica parece ser uma coisa tão etérea, tão fantástica. Usa o bom senso. E o bom senso diz o seguinte. Esse aqui é a minoria? É ele que a gente inverte. Então, vai ficar assim, ó. X sobre 24, já inverti. Igual. Aí, do outro lado, eu vou colocar o produto das outras frações na ordem em que eles aparecem. Assim como 18 está para 12, multiplicado por 7 sobre 9. Legal? E agora? Vamos procurar simplificar tudo que for possível aqui, ó. Dá para eu simplificar esse 18 com 9. Fica 2 aqui em cima, 1 aqui embaixo. Cara, dá para você simplificar mais um pouquinho. Dá para simplificar esse 2 com esse 12. Aí fica 1 aqui em cima e 6 aqui embaixo. Como é que ficou a nossa historinha no final das contas? X sobre 24 de um lado. E do outro lado ficamos com 7 dividido por 6. Multiplicando cruzado, você vai ter isso aqui, ó. 6x igual a 7 vezes 24. 140 com 28, 168. E quer saber a resposta? Vamos colocar ela aqui em cima. Nós teremos aí 168 dividido por 6. 168 é divisível por 6? É. Por quê?
Para ser divisível por 6, você tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. É par, é divisível por 2. Legal, se eu dividir por 2, aquele 168 por 2 ali vai dar 84. E o 6x vai ficar como 3x. Então agora a gente só faz o quê? Faz aquele 84 dividido por 3. E o 84 dividido por 3 vai dar 28. Nós levaríamos 28 dias dentro dessas condições aí. Legal? É assim que você vai operar com a regra de 3 composta. Mas como eu sei que é algo que exige um bom treinamento, então no teu material você vai ter outros exercícios de regra de 3 composta para resolver, como outros exercícios resolvidos seguindo o método que o Jean acabou de te mostrar aqui. Tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais.